Irmão, a paz do Senhor Jesus. Quero nesta oportunidade estar deixando aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ide e por todo o mundo e pregai o evangelho. Aquele que crer será salvo, aquele que não crê será condenado. E os sinais seguirão os que crêem. E porão a mão sobre os endemoniados e os demônios sairão. Colocarão a mão sobre os enfermos e curarão. E os sinais seguirão aos que creem. Marcos 16, 15, 16, 17 e 18. Amém? Bom, queridos, essa palavra vai mostrar que existe sinais das pessoas que seguem a Jesus. As pessoas que adoram, as pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, elas irão demonstrar sinais, elas irão ter evidências em suas vidas. Essas pessoas demonstrarão que Jesus é o autor da sua vida. E elas têm algo diferente daqueles que não aceitaram a Jesus. Porque elas terão sinais, evidências. E quais são essas evidências? As evidências são aquelas que pessoas verão. A Bíblia diz aqui, no livro de Marcos, capítulo 16, no seu último versículo, que os enfermos serão curados, que os mortos ressuscitariam e que falará novas línguas. Nós vemos também que quando a palavra fala que os sinais vão seguir aqueles que creem em Jesus, são sinais externos e também sinais internos. Aqueles sinais que serão 100% mudados. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, essa pessoa ela muda radicalmente a sua vida. Então aquele que roubava, ele não vai mais roubar. Aquele que traficava, ele não vai mais traficar. Aquela que se prostituía, vendia o seu corpo, não vai mais fazer isso. Porque ela mudará 100% a sua rota. Se ela está vindo para o sul, agora vai ter que ir para o norte. Se ela está vindo para o norte, agora vai ter que ir para o sul. Então é 100% quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus. Então esses sinais, eles vão começar a seguir essas pessoas. Vão começar a evidenciar. Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, aquele que roubava não vai mais roubar. Nós vemos na Bíblia um exemplo quando Jesus chegou até Zaqueu, e agora Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele e ele explica sobre o nascer de novo, ali Zaqueu, ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa, e a partir daquele momento ele reconhece que o erro que ele fez, ele vai consertar, ele vai restituir aquilo que ele causou prejuízo. Então, quando a pessoa se converte, ele se torna uma nova criatura, uma nova vida, uma nova caminhada. E aquilo que era do passado, o tráfico, a droga, o cigarro, a bebida, a farra, isso aí já não vai mais parte da vida dessa pessoa. Essa pessoa agora, ela é novidade de vida. Então, crer no Senhor Jesus é acreditar, é ter a fé, é olhar e falar: eu creio que Jesus vai mudar a minha vida. E aí vão evidenciar as obras. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta.
Ou seja, tem que ter a evidência. Eu acredito em Deus, mas o caráter não muda. Eu acredito em Deus, mas ainda está fumando, bebendo, está na farra, sabe? É um crente rancoroso e cheio de ira. Então, ainda não se converteu, ainda não entregou o 100%. E a Bíblia, ela é bem radical concernente a isso. Pedro, nós vemos um Pedro ali com Jesus altamente agressivo, né, impositivo ali, quando veio os soldados prender Jesus, ele pegou a espada e disse: não, Pedro, calma, não é assim. Quem fere com a espada, a espada também vai ser ferido. Calma, não é assim. E quando nós vamos ler o livro do apóstolo Pedro, vamos ver que ele chama de filhinhos. Olha, acautelai-vos, né? Tenha calma, tenha paciência. Ame o seu próximo. Ame aqueles que odeiam vocês. Então, há uma mudança radical. Ele que olhou ali e falou: não, eu não conheço Jesus. Ele negou a Jesus. Agora ele está ousado. Ele está ousado diante ali do Sindério. Ali ele fala: é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Então houve uma mudança radical na vida de Pedro, né? Então, quando nós hoje aceitamos ao Senhor Jesus, quando a gente coloca a nossa vida no altar, não tem mais que ter esse pé lá e pecar. Não pode ter, não pode. Vamos ali, é só um cigarrinho, é só uma cervejinha. Não, é 100%. Deus não quer metade, Deus não quer 90%, não, Deus quer 100% de você, de mim. É o que Ele quer, é o que a palavra de Deus exige, uma mudança, né? Então, quando a gente está num caminho torto, na vida regrada, na cerveja, na farra, sabe, na bebedeira ali, na maconha, na cocaína, na droga. Então, se a vida está regrada, a pessoa não está nem aí. Ela não tem nem peso na mente. A pessoa passa a noite toda, trai a esposa e nem pesa na mente dela. Então, quando a pessoa aceita Jesus, agora o Espírito Santo vai incomodar essa pessoa com erro. Então o Espírito Santo vai fazer ali 3 coisas. Ele vai convencer a pessoa do pecado. Ele vai falar: olha, você errou. E a pessoa vai estar convencida de que ela errou, de que ela roubou, furtou, praticou, fez prostituição. Ela vai estar convencida do erro que ela fez. E agora da justiça. Por que da justiça? Porque através da justiça, quando nós falamos em justiça, nós lembramos de quê? De juiz, de advogado, né? De acusação. Então, quando nós erramos ali, agora na parte da justiça, nós vamos recorrer ao advogado. Quem é o advogado? É Jesus. O livro de João fala isso. Nós então vamos pedir perdão. E ali Jesus, como advogado, vai interceder por nós. E ali Deus Pai vai aplacar o nosso pecado. Vamos ser ali limpos, né? Vamos estar ali sendo justificados pelo pecado que nós cometemos. E aí, também do juízo. Por que juízo? Porque juízo é a sentença. É a sentença. No caso, então, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser a absolvição. Nós vamos ser absolvidos, né? Vamos ser absolvidos, não vamos ser condenados. Nós pedimos perdão, o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, né? Jesus nos justificou e agora do juízo nós somos absolvidos. Então, ser crente é ter o Espírito Santo. Nós somos selados, o Espírito Santo fica conosco 24 horas. É Ele que faz com que nós não pecamos, é com que nós temos as opções de cometer, mas Ele nos fortalece, fala: não faça isso. Ele vai nos incentivar a não praticar o pecado, né? E aí nós temos essa opção de fazer ou não fazer. E Deus, através do seu amor, através das suas misericórdias, Ele nos fala: olha,
eu quero sinais, eu quero evidências que vocês são meus. Os meus filhos, ali o livro de João vai dizer que existe duas categorias de filhos. Os filhos de Deus são aqueles que fazem a obra de Deus, o amor de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo evidenciado na vida deles, né? E existem os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aqueles que fazem aquilo que o diabo faz. Mentem, roubam, destrói. Quando nós lemos ali em Salmo 1, a Bíblia ela é bem clara em falar que existe ali o justo e o ímpio. Existe o salvo e o perdido. Existem as pessoas que são de Deus e as pessoas que são do diabo, né? Nós vamos ver que o justo, quando nós lemos em Salmo 1, ele fala o seguinte: os justos serão como né? O ímpio, ele é como uma moinha que o vento espalha, porque eles não têm segurança. São pessoas que não têm um objetivo na vida, são pessoas que vivem de qualquer jeito, são como um moinho que o vento espalha, né? São fogo, aquele fogo de palha, acende, o fogo vai lá em cima, mas já vai embaixo, acaba rápido, é coisa que é passageiro, né? Nós vemos que pessoas quando vão, né, tão angustiadas, tão recém-separadas, briga com o namorado, marido, aí para descontar vai pra farra, sabe? Enche a cara, fuma, sabe? Dança a noite toda e no outro dia tá lá, acabado, todo destruído, sabe? Tapou o sol com a peneira. Tentou aliviar uma dor onde apenas, sabe, colocou aquela analgésia ali, usando ali aqui uma figura de linguagem, e ali apenas, sabe, amenizou ali temporariamente, mas não curou, não sarou. Então essas pessoas, sabe, que buscam, eles são como uma moinha que o vento espalha, ou seja, é algo sem segurança. Já o justo, ele é como uma videira que, sabe, o justo não, o justo é diferente, sabe, ele está plantado onde tem águas abundantes, a sua folha não cai e ele dá frutos. E o que é esses frutos? O fruto é a evidência do Espírito Santo na vida da pessoa. O fruto é a evidência do Espírito Santo na vida da pessoa. Então a pessoa vai dar frutos. A pessoa era rancorosa, era irosa, não podia ver ninguém, tinha inveja, agora vai ter amor. A pessoa não tinha paciência nem com o filho, nem com o marido, nem com a esposa, agora é mais paciente. Então o marido em casa vai falar: nossa, como a minha esposa mudou. Minha esposa era briguenta demais, hoje ela é dócil, ela é uma pessoa mansa, humilde. Pô, meu marido saia na noitada, farreava, me traía, hoje não, ele é honesto, ele é fiel. Então houve a mudança de vida. O Espírito Santo faz isso. Então os sinais, eles vão seguir aqueles que creem a Jesus. Os sinais vão ser a evidência daquele que tem o Espírito Santo. Então quando você crê em Jesus, você aceita o Senhor Jesus, você é selado. Você é batizado com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele cai em você, ele é derramado em você, então você recebe ele. Então como você já tem ele, agora você vai imergir, você vai se encher dele. Quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais as evidências dos frutos acontecerão, mais mudança acontecerá na sua vida. Então existe isso. Existe o ímpio, o justo, o filho de Deus e os filhos do diabo. Existe também aqueles que têm o sinal de Deus, né, os sinais daqueles que creem em Jesus. Não apenas creem, mas tem crer e tem a obra. Não é que a obra salva, mas ninguém faz a obra para ser salvo. Mas como já é salvo, então a evidência da salvação é a obra. A evidência da salvação é a obra. É o querer pregar, é o querer ir atrás de almas, é o querer fazer o bem, é o querer honrar a Deus. Isso sim é um crente de verdade. Isso sim é um salvo em Cristo Jesus. Então, essa palavra de Deus é muito linda para os nossos corações, porque ser crente é muito mais do que nós imaginamos às vezes, né? Que Deus venha nos abençoar e nos fortificar para nós termos os sinais de um verdadeiro crente. Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e graças a Deus.
Irmão, a paz do Senhor Jesus. Quero nesta oportunidade estar deixando aqui uma palavra de Deus para a sua vida.